O ronco é a vibração da mucosa da faringe por excesso ou flacidez. Quando existe um total bloqueio das vias aéreas, pode ser chamado de apneia do sono. Mais uma vez participando desse nosso canal, trazendo algumas informações de saúde, tirando algumas dúvidas relevantes sobre temas que vocês trazem até nós. Ronco é a manifestação de estreitamento na via aérea. O barulho produzido pelo ronco significa que está ocorrendo algum estreitamento no espaço em que ocorre a passagem do ar, que vai do nariz até o pulmão. O primeiro passo, quando o paciente nos chega ao consultório com a queixa de ronco, é identificar em que porção da via aérea está esse problema. Usualmente, ronca aquele paciente que tem desvio de septo nasal, que o ossinho do nariz é torto, ou que tem rinite alérgica em alto grau, que tem polipose nasal, em que ocorre estreitamento do espaço dentro das fossas nasais. Pode roncar também um paciente que tem aumento da adenoide, aumento da amígdala, paciente que tem laringite crônica, paciente que tem alguma malformação na laringe, ou paciente que tem problemas broncopulmonares. Ronco é uma queixa que acomete desde crianças pequenas até adultos e idosos. É sempre bom salientar que o ronco por si só não é doença. Ronco a gente sempre brinca que é um problema que incomoda muito mais o companheiro, o esposo, a mulher, ou os pais, os familiares, do que o próprio paciente. Mas o ronco é precursor de uma doença que pode gerar muitos efeitos colaterais no organismo do paciente. O ronco é precursor de uma doença chamada apneia do sono. Para a gente entender um pouco do que seria a apneia do sono, a gente tem que lembrar que o nosso corpo é uma máquina. É muito próximo da perfeição, é verdade, mas é uma máquina. E como toda máquina, o nosso corpo precisa ter descanso. Durante o dia, nós estamos em atividade, tanto atividade física, trabalhando, correndo, nos esforçando, quanto também atividade intelectual, memorizando, estudando, pensando. Durante a noite, o nosso corpo e o nosso cérebro precisam de descanso. Ocorre durante a noite redução da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, relaxamento da musculatura e o cérebro diminui a sua atividade elétrica. Quando nós roncamos e quando ocorre uma diminuição da oxigenação do sangue, o cérebro tem que ligar um alerta, tem que entrar em atividade de maneira que ele mande informação, mande as ordens para que o nosso corpo puxe o ar, force para que respire novamente. Isso gera estresse para o cérebro, gera estresse muscular e gera estresse para o sistema cardiovascular. Pessoas que têm apneia do sono usualmente sentem fadiga durante o dia, sentem aquela sonolência diurna exacerbada, aquela vontade incontrolável de dormir depois do almoço. Quando entra no carro, vai fazer uma pequena viagem, já sente muito sono, alteração frequente do humor, aquelas pessoas que já acordam mal-humoradas, indispostas, que têm dificuldade na memorização, dificuldade no aprendizado, tudo isso está relacionado a uma noite de sono mal dormida. O sono, ele não significa simplesmente dormir uma quantidade boa de horas, significa também a qualidade. Se você dorme 10 horas por noite, mas se você dorme mal, você vai continuar acordando com fadiga e indisposto. E doutor, quais podem ser os principais cuidados a serem tomados com pessoas que geralmente têm esse problema? Existem múltiplos fatores de risco para o desenvolvimento do ronco e a sua consequência, que é a apneia do sono. O principal fator de risco é o peso. Isoladamente, sem sombra de dúvida, o peso é o principal fator de risco para o desenvolvimento do ronco e a apneia do sono. Quando a gente está com peso elevado, ocorre deposição de gordura nas camadas musculares do pescoço e que estreita a via aérea. É um fator fácil de combater. O segundo fator, a inatividade física, o sedentarismo, que também a tonificação da musculatura favorece a passagem de ar. Temos fatores que nós não podemos combater, como, por exemplo, a herança genética. Filhos de pessoas que roncam, que têm apneia do sono, também têm mais essa tendência. E nós temos os fatores modificáveis. Nós temos as questões anatômicas, que é onde entra a função do otorrino. Identificar se tem alguma alteração anatômica que nós podemos tratar, que nós podemos, porventura, até através de intervenção cirúrgica, melhorar.
Uma dica que eu gosto sempre de passar para os meus pacientes é a posição do sono. Muitas pessoas têm a ideia de que dormir em decúbito dorsal, dormir com as costas para baixo, seria o ideal. Na verdade, não é. O ideal é dormir em decúbito lateral, com a cabeça de lado, dormir sobre um dos lados do corpo. Essa é a posição que diminui mais o desenvolvimento do ronco.